seja bem-vinda, seja bem-vindo. Essa é mais uma edição do nosso Sartor Talks. Eu sou o Fernando Rocha e hoje tem um assunto muito interessante para a gente falar por aqui. A gente vai falar sobre a condição de ficar em paz com os nossos hormônios. Será que isso é possível? Que pergunta difícil, hein? É tão difícil que, para respondê-la, a gente tem dois médicos muito importantes. A gente tem aqui participando conosco a endocrinologista doutora Jéssica Okubo Moreno e também temos o gastrocirurgião doutor Murilo Lobo. Com a pergunta difícil, médicos especialistas. Bem-vindos, doutores, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Doutor Murilo, satisfação? Obrigado pelo convite, Fernando. É super legal para a gente estar aqui compartilhando a nossa experiência aí do atendimento do dia a dia, com essa interdisciplinaridade, interespecialidades, falando de um tema que é super interessante de forma geral, né? Para todos os pacientes que querem saber um pouco sobre o que tem a ver o hormônio, a saúde, a alimentação, né? Exatamente, saúde do intestino, hormônios em paz também, né? A gente sempre diz aqui, né? Não existe uma saúde específica, existe uma saúde só, nem Exato. mental, nem física, e é dessa saúde que a gente fala quando fala sobre os hormônios, doutora? Com certeza. Primeiramente, acho que é importante a gente entender o que são os hormônios, né? Os hormônios são substâncias produzidas pelas glândulas e que são produzidas em quantidades muito pequenas no organismo, porque em quantidades pequenas eles já têm a ação necessária e suficiente. E eu costumo dizer que os hormônios são substâncias que são muito nobres. Então, elas são muito autorreguladas, né? O nosso organismo tem processos que são extremamente finos e autorreguláveis de regular os níveis dos hormônios no sangue mesmo. Então, os hormônios têm um impacto gigantesco, principalmente do ponto de vista metabólico. São eles que regulam o metabolismo de maneira geral, o gasto energético, o metabolismo de glicose, de carboidratos, de gorduras, a tireoide, o cortisol. Então, com certeza, os hormônios têm ação no impacto, têm ação na saúde física, vida, né? na mental e E tudo. assim, o que faz rir, o que faz chorar, o que faz ficar bravo, o que faz ficar feliz, o que irrita, o que desirrita, tudo é hormônio. Basta ver uma mulher como o humor dela oscila durante o ciclo menstrual, né? Então, essas oscilações de humor são muito associadas às oscilações hormonais, com certeza. Para um gastrocirurgião, essa atenção aos hormônios é primordial, né, doutor? É super importante. A gente, quando vai pensar em termos cirúrgicos, você tem que considerar o impacto que uma cirurgia tem nos hormônios também, tanto no preparo pré-operatório, no pós-operatório, na indicação de algumas cirurgias, especialmente cirurgia bariátrica, quando a gente fala. Então, isso é importante para a saúde global, né? Mas a gente não pode pensar que a gente deve intervir tanto em hormônios, porque, como a Jéssica falou, são uma regulação muito fina, então precisa ser muito preciso quando a gente fala desse assunto e quer intervir, né, nesse assunto de alguma forma. Interessante a gente falar sobre isso, porque quando a gente recebe um exame de sangue que tem taxas de hormônios ali, a gente vê números que são muito frios. O normal é tal, tal, tal. Anormal, acima de tantos números. O médico precisa ter uma sensibilidade grande para fazer uma leitura que vai além desses parâmetros que são universalizados, doutora? Perfeito, com certeza. Inclusive, porque, como eu mencionei, os hormônios eles são produzidos em quantidades muito pequenas. Então, oscilações dessa concentração, para mais ou para menos, em quantidades pequenas, elas já podem trazer algum impacto, alguma repercussão na saúde. Essa repercussão, esse impacto, ele depende do grau dessa variação. Se é uma variação pequena, a pessoa pode não ter sintoma nenhum. Se é uma variação grande, ela pode ter sintomas e vai ter sintomas. E tratar ou não essas situações de oscilação hormonal depende muito de você interpretar o exame dentro de um contexto clínico adequado, né? Então, o exame, ele acaba sendo um número. E aí, a nossa intenção é cuidar da pessoa, né? Não basta a gente pegar o exame, olhar o valor de referência, ver se está fora ou não, fazer uma intervenção em relação a isso. Então, por exemplo, a tireoide, os hormônios tireoidianos, eles regulam bastante o metabolismo, mas em vigência de infecção, por exemplo, que é uma situação que existe uma demanda metabólica aumentada, é normal, é natural, é fisiológico que os hormônios tireoidianos fiquem em níveis diferentes do habitual. E isso não merece, não deve ser feita nenhuma intervenção para corrigir isso, porque isso é uma resposta do organismo, né? Então, a clínica é soberana, a gente sempre fala isso. O exame, isoladamente, ele acaba não tendo muito valor. A gente precisa, de fato, interpretar para saber como lidar. A condição da idade, a condição do momento de vida,
a Exato. conversa e a confiança que o médico tem que ter com o paciente e vice-versa, né? Com certeza. Inclusive o uso de medicações. A biotina, por exemplo, que está muito presente em suplementos, principalmente para cabelo, pele. A biotina é um grande interferente da análise dos exames laboratoriais hormonais. Então, não que ela interfira no funcionamento dos hormônios, ela não interfere na produção, mas ela interfere na leitura da máquina. Então, isso é um fator, às vezes, confundidor também. Biotina, onde está a biotina? A biotina está presente principalmente nesses suplementos vitamínicos, polivitamínicos. Então, é preciso que um paciente que chega com uma taxa de exames ali para que vão ser analisadas, os números vão ser analisados, você precisa perguntar. Precisa perguntar, obrigatoriamente. Precisa perguntar e para coletar tem que suspender pelo menos 72 horas antes. Então, como acaba sendo do dia a dia do consultório. As pessoas vão fazer, às vezes, avaliações mais globais, faz uma lista de exames, e isso tem incluído análises hormonais. Vem, às vezes, alterações laboratoriais, mas a pessoa não sente nada, ela não tem nenhum problema de saúde. E isso gera um grande estresse, uma grande preocupação. Isso desencadeia uma série de outras investigações que, às vezes, poderiam nem ser necessárias. Né? Fica imaginando para um gastrocirurgião que vai analisar ali aqueles números e... Não, casos reais, né? Eu já tive alguns pacientes que chegaram com alterações de exames, de tireoide, que seja, ou de cortisol, e aí você fica preocupado, até porque às vezes não é do cirurgião. A prática, de fato, no dia a dia de tratar dos hormônios ou de interpretar esses resultados, mas eu consigo, com o endocrinologista do lado, participando no cuidado do paciente, né, que é um paciente só, falar assim, eu tenho que corrigir esse hormônio, tenho que mexer, né, tenho que dar alguma medicação. Não, vamos, às vezes, só repetir o exame laboratorial. Repete sem aquele fator desencadeante, seja a biotina, seja algum outro fator estressante, a gente vê que o exame normaliza. Então, ele já não estava errado de início, né? Mas a interpretação é um pouco mais abrangente, um pouco mais aprofundada para entender. Sim, porque ele vai ver, não, isso combinado com tal exame Exato. pode trazer uma normalidade ou anormalidade, né? Porque além dos hormônios, a gente tem também lipídios e gorduras. Lipídios e gorduras, também conhecidos como colesterol, como triglicérides. Exato. Isso também é um cuidado que pertence ao escopo do endocrinologista, né? O cuidado da parte metabólica. E acho que é importante... Existe uma diferença até conceitual em relação a colesterol e triglicerídeos, né? Eles fazem parte do que a gente chama de lípides, mas do ponto de vista bioquímico eles são bem diferentes. O triglicérides, que é a gordura de fato, e a função do triglicérides no organismo é estocar energia, é o triglicérides que vai lá e forma a gordura mesmo. E o colesterol, ele não é uma fonte de energia. Ele é extremamente importante para o organismo de maneira geral. Então, não sei se você sabe, o colesterol faz parte da membrana de todas as células. Sem o colesterol não seria possível ter vida. E o colesterol, ele é precursor de vários hormônios. Então, principalmente os hormônios sexuais, a testosterona é formada a partir do colesterol, a vitamina D é formada a partir do colesterol. Então, o colesterol é extremamente importante. A questão é que ele, em excesso, ele pode provocar acúmulo nas artérias e isso, no longo prazo, pode provocar eventos cardiovasculares. Aumenta o risco de infarto, de AVC. E o metabolismo do colesterol e do triglicérides é muito interrelacionado. Então, por isso a gente fala deles sempre juntos e associando a fatores de risco cardiovascular. E por isso eles costumam assustar tanto também, né? Exatamente. E a doutora falou aí uma palavrinha importante para a gente dar sequência à nossa conversa aqui, metabolismo. E aí a gente chama aqui a primeira participação da nossa repórter Júlia Bandeira para a gente dar sequência na conversa aqui. Vamos acompanhar? A síndrome metabólica é um conjunto de condições que aumentam o risco de doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes. Ela inclui hipertensão arterial, elevação de triglicérides, nível elevado de açúcar no sangue, excesso de gordura corporal em torno da cintura e níveis de colesterol acima do normal. Interessante, então, entender que o nosso corpo dá sinais contundentes dessa irregularidade chamada síndrome metabólica, não é, doutores? Exato. A síndrome metabólica, a síndrome do ponto de vista médico é um conjunto de sinais e sintomas. Então, acho que uma coisa importante de entender é que a síndrome metabólica, ela por si só, ela não representa uma doença única, mas sim um conjunto de alterações metabólicas que podem e acabam aumentando o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Quando eu falo doença cardiovascular, eu estou me referindo principalmente a infarto, AVC ou mortalidade por conta dessas causas, né? Então, existem várias definições para síndrome metabólica, mas todas elas envolvem alteração de pressão arterial,
de colesterol HDL, que seria o colesterol bom, triglicérides, glicose e obesidade. Componentes importantes de uma bomba relógio. Exatamente. E quando eu digo obesidade, eu não estou me referindo à obesidade definida pelo IMC, porque o IMC é uma relação puramente numérica. Você pega o peso e divide pela altura. Quando a gente diz obesidade, a gente está falando daquela gordura visceral. Então, a obesidade na síndrome metabólica é a medida da circunferência abdominal, que é aquela famosa barriga de chope, né? Que é aquela barriga projetada para frente que tem uma correlação boa com a quantidade de gordura visceral, que é a gordura metabolicamente ruim, que aumenta a resistência insulínica. Então, você pode ter pessoas que têm o que a gente chama de síndrome metabólica, mas que elas não têm nem as mesmas doenças. Sim. E a gente pode dizer que a síndrome metabólica é subdiagnosticada de uma forma geral, doutor? Com certeza, né? A gente, principalmente do ponto de vista quando a gente pensa em cirurgia, a gente vê pacientes que aparentemente são saudáveis, às vezes não tem tanta alteração de exames, às vezes tem só o colesterol um pouquinho alterado, mas que tem aquela gordura visceral acumulada, e você vai pensar em cirurgia, a cirurgia desses pacientes é mais arriscada, ele tem um pouco mais de sangramento, ele tem mais inflamação, ele tem mais risco cirúrgico, então a gente tem que levar isso em consideração até em termos de ser subdiagnosticada de fato, entendeu? Precisamos estudar mais a saúde desse paciente, às vezes em detalhe, para fazer intervenções mais importantes. Claro, né? Porque a gente fala aqui o tempo inteiro dessa interdisciplinaridade, as disciplinas médicas coexistindo. Uhum. E quando a gente fala de doenças que são subdiagnosticadas, a gente fala da atenção de médicos de outras especialidades para esse problema, né? Sim, exatamente. Quando a gente tem um paciente que você imagina que ele tem alguma coisa subjacente e você opta por seguir com o seu lado da especialidade em tratamento, é sempre um risco maior, né, envolvido. Se você tem uma equipe, às vezes, que tem especialidades diferentes e que o paciente que eu imagino que tem uma síndrome metabólica vá ser submetido a uma cirurgia de grande porte, talvez a gente precise melhorar o perfil metabólico desse paciente, melhorar essa síndrome para, eventualmente, a cirurgia ser mais segura, né? E aí que entra um pré-operatório não só com o cardiologista, mas com o endócrino também, por exemplo, né? E quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre modos e situações para reverter esse quadro. Atividade física, talvez a principal recomendação, a doutora é maratonista. e assim, não tem desculpa, né? Vai discutir com a médica que é maratonista. Não tem argumento. Aliás, não precisa ser maratonista para trabalhar na Sator, né? Mas ganha pontos sendo, né? É importante, é importante. A gente tem que fazer, a gente tem que recomendar o que a gente faz, né? Não Exato, exatamente. Isso é importante, né? Exato, Isso é muito importante. Eu sei da dificuldade que é levantar cedo para treinar, porque eu faço isso. Então, quando eu recomendo para os meus pacientes, eu recomendo tendo ciência de que não é uma decisão simples. Mas tem uma coisa fantástica, que é o seguinte: ninguém nunca se arrependeu de levantar cedo para treinar. Exato. Não, com certeza. Não tem jeito de se arrepender. Estou falando depois. Exato. Se você desistir, fica pior ainda. Com certeza. Tem que escolher ser difícil, né? Exatamente. Mas por falar em difícil, é muito triste para vocês, médicos, se deparar com números que indicam como o Brasil é deficiente na prática de atividade física. Um Brasil, um país continental como o nosso, Sim. com tantas possibilidades. A gente ocupa lugares terríveis com relação à atividade física. A gente não consegue colocar 150 minutos por semana na nossa prática diária. Sim, e a prática regular de atividade física, falando especificamente da síndrome metabólica, ela melhora todos os parâmetros que caracterizam a síndrome metabólica. Então, Olha que interessante. Estamos falando de uma doença que é uma bomba relógio e estamos falando sobre o remédio para ela. Exato. Qual é? Atividade física. E é uma bomba relógio, eu concordo, e que pode ser desativada. Né? A gente consegue fazer intervenções para... Por você mesma, por você mesmo. Exato, né? exato. É essa atitude protagonista que a gente tanto fala aqui. Né? Que ela precisa, uma tomada de decisão, né? Exatamente. E se for parar para pensar, são 150 minutos em 7 dias. Né? Esse volume de atividade física, ele pode ser dividido, mas ele pode ser concentrado também. Então, eu não consigo fazer todos os dias. Tem mais tempo aos finais de semana? Faça. O importante é se manter ativo. Exatamente. O contrário desse não cuidado é um caminho que leva para um outro problema que está muito ligado à área da endocrinologia. E a gente chama mais uma participação aqui da Júlia Bandeira. Vamos acompanhar. A diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má ação da insulina, um hormônio que facilita a entrada da glicose nas células,
transformando-a em energia para a manutenção das células do nosso organismo. Diabetes. Aí, Vamos lá. diabetes, que situação complicada, né? Um número Sim. absurdo de diagnósticos Sim. e um número absurdo também de pessoas que têm diabetes e que não sabem que têm. Uhum. Isso é muito frequente e isso é característico do diabetes mellitus tipo 2, que é o diabetes que a gente vê na população geral, que é aquele diabetes associado ao envelhecimento, à obesidade, ao sedentarismo. E essa falta de conhecimento, talvez, do diagnóstico, acontece porque a doença ela se instala de maneira muito insidiosa, é lento. Então, isso se dá de maneira assintomática. Por isso que existe, inclusive, recomendações de você começar a fazer glicemia de jejum, começar a fazer o rastreio de diabetes em idades bem jovens, antes dos 40 anos. Né? Porque é uma doença que, no início, ela é silenciosa. Sim, mas me causa muito espanto, assim, porque o diagnóstico dela não é um diagnóstico complicado. Não, basta um exame de sangue. Não é um diagnóstico difícil e o interessante é que eu até comento com os pacientes que é uma doença que é insidiosa, como a Jéssica falou, ela é lenta, ela é pouco sintomática, o paciente não sente muita coisa diferente, mas existe um momento em que pode acontecer alguma coisa que vai ser um evento irreversível, que veio do diabetes. Então, você consegue, a todo momento, enquanto a diabetes surge, está se instalando, reverter. Mas chega um momento em que um evento importante acontece, como um infarto, como alguma coisa mais grave decorrente do diabetes, que aí a gente atinge um ponto um pouco mais irreversível, um pouco mais difícil, em que sintomas podem persistir depois, né? Então, é importante realmente a gente identificar, tentar desativar essa bomba relógio, que a diabetes também faz parte da Nós só síndrome estamos falando de metabólica. bombas aqui, né? Mas estamos também dando mapas do desarme dessas bombas, que fique Perfeito. claro, né? Por exemplo, o diabetes, um mal silencioso, ok, mas tem alguns sinais importantes de alerta? Tem. A hiperglicemia, a elevação da glicose, quando ela é muito rápida ou ela é muito intensa, ela dá sintomas. Tem 4 que são clássicos, que é o aumento da sede, o aumento da produção de urina, então acorda várias vezes para fazer xixi à noite, faz muito xixi durante o dia, a perda de peso não intencional e não explicada, e o aumento do apetite. Então, um paciente que come muito, tá perdendo peso, tá fazendo muito xixi, tomando muita água. Esses são os principais sintomas da glicose alta. E com relação aos cuidados, eles estão relacionados à vida de todo dia. Essa ingestão de açúcar, hoje a gente é muito exposto a tudo isso, né? Uhum. Muito carboidrato, né? Uhum, exato. E a questão da alimentação. Quando o paciente ele já tem o diabetes ou mesmo o pré-diabetes, para você evitar que ele vire diabetes, a perda de peso é super importante, porque o mecanismo de surgimento da doença é a resistência ao funcionamento da insulina. Então, a pessoa que tem diabetes tipo 2 é uma pessoa que produz bastante insulina, mas ela funciona mal. E aí, o jeito de você ajudá-la a funcionar adequadamente é fazer atividade física, perder gordura corporal, reduzir a ingesta de açúcar, de alimentos ultraprocessados. São coisas do dia a Vai fazer dia. bem até para dor de cotovelo. Né? Resolve todos os problemas do corpo. Exato. E esse poder da escolha. O poder de tomar as suas decisões. Em medidas simples do dia a dia. Medida simples. Por exemplo, cafezinho com açúcar ou com adoçante? Se possível, não acrescentar nada. Mas se fizer questão do sabor doce, é preferível o adoçante. O adoçante andou aí numa polêmica, né? Muitas vezes até sendo comparado como mais prejudicial do que o próprio açúcar. Isso aconteceu ano passado, foi uma situação bem polêmica, porque foi um posicionamento da OMS que acabou sendo apropriado, ao meu ver, de maneira um pouco inadequada pela mídia leiga e passou a fazer um terrorismo em cima dos adoçantes. A ABESO, a SBEM, que são sociedades que eu respeito muito e que têm tido posicionamentos muito importantes do ponto de vista endocrinológico, eles emitiram um posicionamento esclarecendo essa confusão feita por conta dessa interpretação aí da notícia e esclarecendo que, na verdade, o que a OMS quis dizer é que é para reduzir o consumo de alimentos processados e ultraprocessados. E, se possível, não acrescentar nada nos alimentos, preferir consumir os alimentos in natura, né? Então, não demonizar os adoçantes. E que eles são, para pessoas que têm diabetes, é preferível, com certeza, usar o adoçante e usar o açúcar. Até passaram a surgir algumas recomendações nas mídias sociais, falando que é melhor consumir açúcar do que adoçante, para os pacientes com diabetes voltarem a consumir açúcar. E isso é totalmente
não saudável, totalmente contraproducente no sentido Aquela do cuidado. frase, né? Desembalar menos e descascar mais. Com certeza. Continua valendo. Com certeza, com cada vez mais força. Sim. Com relação ao café sem açúcar, claro que ele fica mais saudável. Estamos com 2 atletas aqui, lógico, eles vão tomar. Uma dica de ouro para tomar um cafezinho sem açúcar, porque eu acho que só as pessoas mais evoluídas conseguem tomar esse cafezinho amargo, mais saboroso, né? Você toma sem açúcar? Eu tomo sem Eu tomo açúcar, sem eu acho que é hábito. Igual o exercício, quando você também começa a tomar o café sem açúcar, você acaba conseguindo apreciar, né, o sabor um pouco mais e vai entendendo qual café você prefere. Eu acho que é hábito, né? Eu acho rotina, que é hábito. né? Eu acho que reduzir aos poucos a quantidade. Se você está acostumado a colocar 2 colheres de chá, passa por uma. Depois passa por meia. Depois prova sem. Acho que é uma questão de hábito mesmo. E outra coisa que me ajudou bastante foi consumir cafés menos torrados. Porque você não sente o gosto do amargo. Tem muita gente que põe açúcar para esconder o amargo, né? Mas se você consome café, o grão é melhor. Interessante. Então, faça essa opção para essa mudança. E quem muda, descobre que com açúcar não é café. Não é café, é outra coisa. Café com açúcar é outra coisa. É só açúcar. Que é o que também, mas não é café. Agora a gente parte para um outro assunto muito importante também, quando a gente fala da área da endocrinologia, quando a gente fala do autocuidado de uma forma geral. Júlia Bandeira participando mais uma vez aqui conosco. Segundo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 35% dos remédios adquiridos nas farmácias do Brasil não têm qualquer orientação médica no diagnóstico, na prescrição ou no acompanhamento ao tratamento. Dessa forma, um medicamento pode trazer mais malefícios do que benefícios. Automedicação, gente. Ai. Isso é um assunto que precisava ser discutido em sala de aula, não é? Com certeza. Quanto antes a gente falar sobre isso, né? Vem de uma história muito antiga. Olha, tem um anti-inflamatório que serviu para minha vizinha, essa troca de informações. Depois a internet acaba quase que chancelando essa situação. Eu acho que isso não surge de um lugar ruim, porque surge do paciente ter interesse em saúde. Ele às vezes quer buscar uma solução para o problema, ele quer buscar uma medicação, mas eventualmente as indústrias, né, acabam se aproveitando dessa questão de interesse em saúde para divulgar coisas que não são necessariamente ligadas com aqueles sintomas, né? Ou o paciente não passa por uma avaliação e aí o diagnóstico é incorreto, a medicação não é adequada, né? Eu acho até que as pessoas que recomendam, né, a vizinha, o primo, a tia, acho que as pessoas estão bem intencionadas, Quase né? Claro. Mas existe... Quer dizer, quase todas. A maioria, né? Mas o resultado disso é muito assustador. A prova disso, por exemplo, os antibióticos. Sim. Que foram usados de forma indiscriminada até um tempo recente. Eles eles eram vendidos sem receita médica. Superbactérias foram desenvolvidas. Sim. Em teoria, todos os antibióticos deveriam ser comercializados apenas com prescrição médica. Mas todo mundo conhece uma farmácia que você vai e você consegue comprar amoxicilina sem receita. Hoje não mais, não? Ainda hoje? Existe. Isso é um grandíssimo problema. Assim, a minha opinião é que tem 2 medicamentos que deveriam ser banidos de serem comercializados sem prescrição médica, que é anti-inflamatório não hormonal e corticoide. Eu imagino que o Murilo, até como gastrocirurgião, veja coisas trágicas do ponto de vista cirúrgico mesmo, relacionados ao uso excessivo, abusivo e inadequado dessas medicações, né, Muri? Com certeza. Corticoide e anti-inflamatório tem um impacto muito grande no organismo, né? E o uso indiscriminado, ele é exatamente o problema daquele uso crônico, mais prolongado, porque essas 2 medicações, quando são utilizadas por mais tempo, geram efeitos, às vezes, irreversíveis, assim, né? Então, anti-inflamatório, principalmente, a gente tem aquele aumento da taxa de úlceras gástricas, de refluxo, esofagite, né? O corticoide gera alterações que o paciente pode desenvolver doenças endocrinológicas decorrentes do mau uso, né? O do uso indiscriminado do corticoide, né? Tem colírio que tem corticoide. E às vezes a pessoa usa colírio sem essa informação que o corticoide está ali, né? O corticoide, ele é uma medicação, ele é um recurso extremamente importante na medicina. Então, ele é utilizado para controlar quadros alérgicos, para controlar quadros que precisem de imunossupressão. Então, por exemplo, transplante de órgãos, doenças autoimunes.
Porém, ele precisa ser usado com recomendação e supervisão médica, porque é o que dizem, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Sim. Então, o corticoide em excesso, ele, como o Murilo falou, ele pode trazer problemas graves e irreversíveis. E, assim, é rotineiro a gente vê as pessoas que usam e chegam, às vezes, com quadros metabólicos bem importantes, ganho de peso, obesidade visceral, hipertensão, diabetes desencadeado pelo uso de corticoide, fratura, osteoporose. Com relação à área da endocrinologia, outra conquista grande também recente foi a proibição dessa comercialização dos hormônios. A gente abriu esse episódio falando sobre os hormônios, da preciosidade, da raridade dessa produção. Uhum. E a gente não pode entender essa comercialização desenfreada até às vezes em academias, né, doutora? Exato. E aqui, mais uma vez, eu queria enaltecer as sociedades médicas que se envolveram bastante e brigaram bastante para essa regulamentação. O CFM, o ano passado, eles proibiram a prescrição de esteroides anabolizantes com o intuito de performance esportiva ou motivos estéticos. Ainda acontece, é um uso bastante indiscriminado com essa intenção. E acontece uma confusão, talvez, também do termo, né, de reposição hormonal. Então, eu recebo no consultório muitos pacientes que acabaram fazendo uso e que foi vendido, foi diagnosticado uma deficiência hormonal que, na verdade, não existia e que foi prescrita uma reposição hormonal. Quando a gente repõe hormônio, a gente repõe na situação em que ele está faltando. Existem pessoas que, de fato, precisam. Mas o que tem acontecido é você deixar os níveis hormonais, principalmente de esteroides, né, de anabolizantes, em níveis acima do normal, acima do fisiológico para ter performance, e isso gera problemas, né? Excesso também significa doença, não necessariamente significa saúde. Então, é muito importante essa regulamentação. Foi proibida a prescrição. Mas ainda acontece, eu acho que ainda temos largos passos para dar para a supervisão disso. Exatamente, né? É muito importante a gente reafirmar aqui que a informação hoje é algo que está difundido, ela é democratizada, mas a procura dessa informação ela precisa de uma qualificação, né? É preciso colocar filtro. Aqui, por exemplo, no nosso Sartor Talks, existe essa preocupação. Essa questão do hormônio, né, por exemplo, a gente tem tanta informação na internet, mas às vezes o paciente, isso também é um outro caso real, que eu já vi acontecer algumas vezes no consultório, chega com uma prescrição de algum manipulado ou algum gel, entende que aquilo lá é uma medicação para ajudar ele na performance, na disposição, de alguma forma, mas ele nem sabia que tinha hormônio lá, que tinha anabolizantes lá, né? Exato. Então, às vezes, isso não é nem comunicado de maneira correta para o paciente, quando ele descobre e fala, mas eu estou tomando hormônio e não sabia, então isso acontece também, né? E você falou uma coisa muito importante, Fernando, que é buscar fontes seguras de informação, né? Então, uma dica aqui até que eu queria deixar para quem estiver ouvindo é procurar o RQE dos médicos. O RQE é um número que é um registro no quadro de especialidades que ele confirma que o médico é reconhecido pelos conselhos de medicina como um especialista. Então, eu digo isso porque, particularmente na minha especialidade, tem muita gente que se diz endocrinologista, não fez residência, não tem título de especialista. Então, a maneira de encontrar o RQE é pela internet. Você procura no site do CREMESP. É a identidade do médico. Isso, é o reconhecimento daquele médico como especialista diante do Conselho de Medicina. Na área da endocrinologia, tem um remédio polêmico ligado ao emagrecimento que também não tem receita médica, não exige a receita médica, Exatamente, né? O famoso Ozempic. Né? O Ozempic é uma medicação excelente, eu inclusive uso bastante na minha prática clínica para os pacientes que precisam. E o ano passado, essa comercialização sem a prescrição médica gerou um problema grande para os pacientes que precisam, né, que fazem uso do Ozempic como tratamento mesmo, porque foi uma medicação que se popularizou como uma caneta emagrecedora e, na verdade, é uma medicação, não é para todo mundo que quer perder peso usar com essa intenção de perder peso, é um tratamento para obesidade e para diabetes. As pessoas começaram a comprar e usar para perder peso, e as pessoas que precisavam para o tratamento de diabetes ficaram assim, porque ficou alguns meses o mercado desabastecido. Então, até na área da endocrinologia, esse foi um outro problema grande da comercialização sem prescrição médica. Exatamente. E para a gente caminhar aqui para o fim do nosso episódio, eu queria que você deixasse, então, uma dica de ouro para a gente
ficar em paz com os nossos hormônios, que, aliás, é a pergunta título do nosso programa. Uma dica de ouro, eu acho que para cuidar bem dos hormônios, a gente tem que cuidar bem da saúde de maneira geral. A velha regra de dormir bem, se alimentar adequadamente, praticar atividade física com regularidade, cuidar do peso, não fumar, não consumir álcool em excesso, eu acho que isso é a base para ficar em paz com os hormônios. Por coincidência, vale também para o intestino e para todo o sistema digestório, doutor. Com certeza, exatamente. É óbvio que a gente, como médico, sempre vai se especializar e estudar muito sobre as intervenções que nós temos que fazer. Sejam cirúrgicas, sejam medicamentosas, e as doenças, de forma geral, respondem bem a essas intervenções que têm evidência científica, mas o paciente tem que fazer a parte dele. No fim das contas, todo mamífero, todo ser vivo precisa comer bem, precisa se alimentar bem e precisa dormir bem, né? A maioria das pessoas faz isso todo dia, dormir bem e se alimentar bem, mas exercício é uma coisa que as pessoas não costumam fazer todos os dias e acho que a gente gosta sempre de bater nessa tecla e nós mesmos fazemos também, praticamos. Doutor Murilo, muito obrigado. Doutora Jéssica, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Alegria imensa. Muito obrigado também pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Mas antes, um convite para que você compartilhe esse volume valioso de informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Até a próxima.